Bom dia, turmas maravilhosas do quinto ano AIB, queridas crianças, comprometidas, estudiosas, tenham o meu abraço e um bom dia bem caloroso. Então, estamos aqui hoje para mais uma aula de História e temos o título hoje Escrita em Outros Tempos. Mas, antes de iniciarmos no conteúdo propriamente dito, eu quero dizer para vocês que nós vamos precisar das duas apostilas. Por quê, tia Clécia? Porque a apostila de História do Ceará, nós vamos fazer as correções das atividades da aula anterior. E esse conteúdo de hoje é na outra apostila, tá certo? Então, nesse momento, vocês peguem a apostila do Ceará e vamos iniciar a nossa correção, que nós tivemos a aula sobre movimentos políticos e sociais no Ceará. E temos as atividades para corrigir páginas 19, 21, 22 e 23. Então, abram a apostila do Ceará aí agora de vocês, certo? E vamos iniciar a nossa correção, tá legal? Então, vejam só, na página 19, o que elas nos mostram? Aqui está falando em relação às imagens, não é isso? Então, as imagens nos mostram o quê? São duas imagens, 1 e 2. Na imagem 1 é uma caminhada pela paz em Fortaleza e na imagem 2, uma fila para o transporte coletivo na cidade de Juazeiro do Norte. Na 1, alguns protestos, não é? Algumas pessoas em protesto, carregando faixa, né? Com algumas coisas escritas, tem uma frase: a paz se faz pela não violência. Na imagem 2, você pode colocar que tem pessoas, não é, enfrentando uma fila para entrar no ônibus, aglomerados de pessoas. Então aí você usa suas palavras de acordo com a sua compreensão. Quem fez a devolutiva, visualizou, deu ok e consideradas certas, corretas. Vamos agora para a página 21. A página 21 foi a questão de uma pesquisa, não é? Que diz assim: a pesquisa em jornais, revistas e outras fontes notícias que indiquem a participação política e social da população de sua cidade. Selecione uma dessas notícias e colhe-as em seu caderno. Em seguida, responda. Qual o motivo a que se refere a notícia? Uma resposta pessoal, eu visualizei, quem fez a devolutiva, de acordo com a sua pesquisa. Quem participa dessa organização? De acordo com a imagem, com a pesquisa que você fez. E o que essas pessoas reivindicam, né? Passamos agora para a página 22. Você concorda com a ação delas? Justifique ainda em relação à pesquisa. Tá legal? Vamos agora para a página 23. Na 23 nós temos conexões, crie uma história em quadrinhos demonstrando como ocorreu o conflito entre portugueses e holandeses nas terras que atualmente compõem o Ceará. Então, bastante interessante, muitas historinhas que eu visualizei, né, que eu dei o ok. Bem criativa, bem interessante mesmo, como vocês criaram a história em quadrinhos, certo? Parabéns para todos que fizeram, que realizaram, fizeram até devolutiva. E assim encerramos a correção, não é, das atividades da aula anterior, que foi sobre a história do Ceará. E agora vamos passar para outra apostila. Vocês peguem a apostila, abram na página 27 e tem o título Escrita em Outros Tempos. Então, iniciemos assim o nosso conteúdo de hoje. No sumário, nós temos o ponto 1, Escrita em Outros Tempos, que nós vamos fazer leitura de textos. Temos o ponto 2, a seção Vamos Brincar. E temos o ponto 3, Outros Olhares. A escrita em outros tempos. Vocês podem acompanhar, crianças, aí na página 27 pela apostila de vocês. Vimos que a escrita era registrada em tabletes de argila,
na Mesopotâmia, e em papiro e nas paredes no Egito Antigo. Contudo, você deve ter percebido que diversas formas de escrever foram usadas com o passar do tempo. Então, vamos refletir e compreender um pouco essa primeira parte. Como a gente já vem estudando sobre a questão da escrita, não é? O surgimento da escrita, toda aquela história do início, que não existia o papel e onde as pessoas escreviam. Então, a escrita ela era registrada em tabletes de argila. Como eu já expliquei anteriormente para vocês, a argila é aquele barro molhado, úmido, né? Que a gente pega e pode modelar. Na Mesopotâmia, que é uma região entre rios, e em papiro nas paredes no Egito Antigo. Então, isso era um estilo de escrita muito antiga, né? Então, a gente vem percebendo, todos devem perceber, que diversas formas de escrever foram usadas com o passar do tempo. Aí foi passando o tempo, a escrita foi se aprimorando, tendo suas mudanças, né? Até que chegou ao ponto que nós temos hoje, né? A modernidade. Há mais de 500 anos, a escrita era realizada por monges copistas, que assim ficaram conhecidos porque tinham a função de copiar textos. Esses monges copiavam textos do grego antigo e do árabe que haviam sido traduzidos para o latim. Então, vamos compreender essa outra parte. Então, a gente sabe que essa história é bem antiga, a questão do surgimento da escrita vem de muitos e muitos anos. E que há mais de 500 anos se realizava essa escrita por monges copistas. Quem eram esses monges? Eram pessoas que tinham uma função de copiar textos. Por isso que eles receberam o nome de monges copistas. Então, eles copiavam textos do grego antigo, né, na linguagem grega, e do árabe, que haviam sido traduzidos para o latim. O latim é outra língua também bem antiga, que muitas pessoas não têm o conhecimento e não conseguem traduzir. Para se traduzir a língua em latim é preciso fazer estudos, cursos e pesquisas para poder você conseguir ter essa compreensão do latim. Que antigamente as celebrações nas igrejas, as celebrações católicas, né? Celebrações religiosas nas igrejas católicas eram todas em latim. As pessoas, os fiéis, assistiam, mesmo sem compreender o que era que os sacerdotes, os monges, os padres estavam falando, mas a linguagem era transmitida dessa forma, em latim, embora as pessoas não entendessem. E quem tinha mais esse conhecimento era os monges, os padres, os sacerdotes, né? As pessoas, os representantes da igreja. E depois de muito tempo foi que foi surgindo a outra linguagem. Ainda hoje, existem alguns momentos nas celebrações católicas que se realiza a linguagem em latim. Tem muitas orações, muitas coisas que são nessa linguagem. Mas para que as pessoas possam compreender, é preciso que pesquise, que estude, que faça até curso se quiser se aprofundar, né? Belas pinturas chamadas iluminuras ilustravam as obras produzidas pelos monges copistas. Essas imagens decoradas com ouro e prata contornavam toda a escrita nas margens do livro, acompanhando o texto. Então vejam, a partir da escrita, não é? Essa questão de acompanhar o processo de escrita tinha pelos monges. Os monges faziam isso, os monges copistas copiavam, né, os textos. Também se copiava a questão das belas pinturas, chamadas iluminuras, né, que ilustravam as obras desses monges, ilustravam as obras que eram produzidas justamente pelos monges copistas. Então, essas imagens decoradas, elas eram decoradas muito belas, decoradas com ouro e prata, contornava toda a escrita nas margens do livro, acompanhando o texto. Então, veja só, alguns livros bem antigos, em suas páginas, em torno de suas páginas, eles têm um acompanhamento na cor de ouro, as páginas dos livros. Isso que era tipo uma decoração.
nessas páginas, principalmente as páginas de livros de orações. Em torno dessas páginas, ela tinha uma cor como que pincelada em ouro, né? O dourado representando o ouro, que acompanhava os textos nessas margens dos livros, certo? E esses textos que eram copiados pelos monges copistas. Os livros e documentos ficavam ao alcance dos monges e das monjas que habitavam os mosteiros. Essas obras eram muito valiosas, pois havia poucas e demorava-se muitos anos para copiá-las. Tempos atrás, muitas pessoas não sabiam ler ou escrever, pois essa atividade geralmente era dominada apenas por grupos religiosos. E como é possível perceber, a produção de um livro demorava muito tempo e também precisava de bastante investimento. Então vamos compreender isso aqui. Os livros e documentos, eles só ficavam ao alcance dos monges e monjas que habitavam os mosteiros. Ou seja, não era qualquer pessoa que poderia pegar esses livros, ter acesso a esses livros que tinham esses textos. Era como se fosse bastante sigiloso, era um documento, e era um documento importante, eram documentos importantes, livros e documentos, que só quem tinha acesso, quem tinha alcance eram os monges que viviam lá nos mosteiros. Então eram obras muito valiosas, que continham esses textos, pois havia poucas e demorava-se muitos anos para copiar esses textos. Então, esses textos eram copiados pelos monges, por isso que só eles tinham acesso a esses livros que existiam nessa época, porque poucas pessoas tinham conhecimento da escrita, né? E como os monges eram pessoas representantes da igreja, à frente da igreja, eles tinham esse direito, né? Essa liberdade de ter acesso a esses livros e documentos para fazer as cópias desses textos, porque eram obras muito valiosas. Tempos atrás, muitas pessoas não sabiam ler e escrever, como eu falei anteriormente para vocês. Muitas e muitas pessoas, gente, não tinham conhecimento nem da leitura nem da escrita. Poucas pessoas tinham esse prazer, né? Esse gosto de ter o conhecimento da leitura e da escrita, né? Nem todos poderiam ter esse acesso à leitura e à escrita. Geralmente era dominada apenas por grupos religiosos. Então, os religiosos era que tinha mais o acesso e ganhava mais esse direito de ter o conhecimento da leitura e da escrita. E como é possível perceber, a produção de um livro demorava muito tempo e também precisava de bastante investimento. Tinha-se que investir muito, né? Tinha que ter muito estudo, muito conhecimento, porque eram livros valiosos. E como muita gente não tinha conhecimento, era dado esse direito às pessoas, aos grupos de religiosos. Vamos brincar? Na seção Vamos Brincar, vocês vão utilizar o uso do material de apoio. Mas antes de te ler essa parte aí, eu gostaria que vocês, acompanhando aí na página 28, vocês acompanhassem essa leitura que eu vou fazer agora, dessa seção. Você sabia que tem uma imagem na página 28, e eu vou ler, e vocês podem utilizar em casa o QR Code que vocês podem ampliar essa imagem, tá certo? A francesa Eade de Landesberg, vou repetir, tá certo? A francesa Eade de Landesberg, freira da Igreja Católica, escritora e ilustradora, foi responsável pela elaboração de uma enciclopédia ilustrada, a obra Jardim das Delícias, finalizada em 1185. O conteúdo dessa enciclopédia foi utilizado
como base de estudo para noviças. Após algum tempo, surgiram outras mulheres escritoras, como Christine de Pizan, que além de ter produzido vários livros, escreveu poemas. É interessante que vocês viram que senti um pouquinho a dificuldade para fazer a leitura desse nome, que sempre aparecem esses nomes meio estranhos, né, em nossa apostila, mas aí eu voltei e consegui. Viram que eu consegui? Vocês vão fazer também a leitura, né, dessa francesa. E aí nós vimos aqui que a obra Jardim das Delícias, né, finalizada em 1185, e o conteúdo dessa enciclopédia foi utilizado como base de estudo para noviças. É isso que eu quero explicar para vocês. O que são noviças? Noviças são aquelas moças que vão para os conventos, né, para fazer estudos, experiências, para se tornarem freiras. Então, antes de serem freiras, elas são noviças, tá certo? E o que é enciclopédia? Aí no finalzinho, na página 28, vocês vão ver o significado. Livro que reúne conhecimentos organizados por nome e alfabeticamente tem o objetivo de fornecer explicações detalhadas sobre a origem e a função de cada item citado. É uma obra parecida com um dicionário e que muitas vezes é ilustrado. Que são noviças, como eu disse para vocês anteriormente. São mulheres que estão se preparando para fazer parte de alguma ordem religiosa ou de um convento, ou seja, para se tornarem freiras, né? E na página 29, na seção Vamos Brincar, vocês vão usar o material de apoio para escrever um texto e representar um pergaminho medieval. Enfeite o seu texto com as outras imagens do material, formando uma iluminura. Então, você vai acompanhar, vai lá no material de apoio, procura o que faz parte da página 29, não é isso? Da página 29 e realiza, certo? Realiza essa atividade com o pergaminho. Aí o pergaminho, tá certo? Então, o que você vai fazer? Justamente o que eu acabei de ler para vocês. Você vai escrever um texto nesse pergaminho que eu mostrei agora. Escrever o texto e representar no pergaminho, que é nesse espaço que eu mostrei a vocês. Enfeite o texto com as outras imagens do material que tem abaixo, formando uma iluminura, certo? Uma obra de arte. Outros olhares. A escrita coreana foi criada pelo rei Sejong, o Grande, que a apresentou em um documento oficial em 1446. Seu objetivo era diminuir o analfabetismo e facilitar a impressão de livros. Até então, poucas pessoas sabiam ler e escrever no reino coreano. E assim estamos finalizando nossa aula de história de hoje. Que vocês refaçam as leituras se sentir a necessidade, assistam a aula mais de uma vez, tenham boa compreensão, realizem as atividades da página 29 e no caderno de atividade as páginas 77 a 79. Tenham bom desempenho nas atividades, bom estudo, um beijo, um abraço no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.